Vamos ao texto sagrado, irmãos. Atos dos Apóstolos. Evangelho segundo Atos. Nós estamos no capítulo de número 4. E dando sequência ao texto, hoje estudaremos do verso 23 ao verso de número 31. Crianças, às vezes, dão muito trabalho para comer. Acontece lá na sua casa também? Não é o teu caso, né, Cris? Se tiver feijão e arroz... Sofia recentemente voltou a esta bendita fase. E ela é muito inteligente. Tenta me dobrar o tempo inteiro. Outro dia, enquanto almoçávamos, ela disse: pai, eu não posso comer mais. Perguntei: por que não, sou? Ela disse: porque se eu comer demais, eu vou acabar pecando. Aprendi com o Senhor que gula é pecado. Em outra ocasião, em um dia de casamento, estávamos para celebrar o casamento de Gabriel e Noísa, e ela seria daminha. Então, à hora do almoço, comíamos e conversávamos, quando de repente ela disse: pai, de novo eu não posso comer muito. Eu disse: mas o que foi que aconteceu hoje, Sofia? Ela disse: hoje é dia de casamento. Se eu comer muito, não vou entrar no vestido de daminha. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. E é por isso que eu também preciso de muita oração. Você também precisa? É claro que precisa. Nós todos precisamos de muita oração. Nem sempre nos damos conta desta real necessidade. Pensamos que podemos viver sozinhos, com nossa própria força, totalmente independentes de Deus. A verdade, porém, é o que Jesus nos disse em João 15. Sem Ele, nada podemos fazer. Por isso oramos. A oração, como escreve o pastor John Piper, é a admissão pública de que sem Cristo não podemos fazer absolutamente nada. Orar, continua ele, é desviar-se de si mesmo para Deus, na confiança de que Ele providenciará a ajuda de que precisamos. A oração, sim, nos humilha como necessitados, mas ela certamente exalta a Deus como rico doador de tudo o que carecemos. Por isso oramos, irmãos. Por isso precisamos orar. Mas não precisamos de qualquer oração. Precisamos de uma oração bíblica, que exalta e glorifica a Deus. E eis que neste texto nós encontramos um perfeito exemplo de uma oração que exalta o nosso Deus e que consequentemente preenche a nossa alma. Vamos ler o texto? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Nós vamos do verso 23 ao verso de número 31. Quando foram soltos, Lucas registra: Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações? E por que os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam, e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido.
De fato, dizem os nossos irmãos em oração, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e para realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Vamos pedir por isso, irmãos, e por este momento de exposição da palavra. Senhor, este texto bem poderia ser a nossa oração também. Nós também precisamos de Ti. Não há vida cristã genuína sem dependência do Senhor. Nós carecemos desesperadamente. Nós precisamos do Teu auxílio. Assiste-nos, ó Espírito Santo. Faz por nós o que nós mesmos não podemos fazer. Renova-nos, restaura-nos, aviva-nos, desperta-nos para uma vida cristã robusta, forte, cheia de alegria e de poder do Teu Espírito. Abre os olhos do nosso coração nesta tarde e fala poderosamente com o Teu povo, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A experiência de Atos 2, uma igreja cheia do Espírito Santo, inevitavelmente produz a experiência de Atos 3, uma igreja que prega o Evangelho de Jesus Cristo. Esta última, como ouvimos semana passada, atrai outra experiência, não tão agradável, a experiência da perseguição. Por causa da pregação, os apóstolos Pedro e João foram presos. E embora tenha sido a primeira prisão, certamente não será a última. Na verdade, de agora em diante, a igreja será muitas vezes perseguida. E por isso sofrerá os que vão presos e os que ficam do lado de fora, os que morrem e os que fogem, todos os cristãos, ao menos aqueles cristãos de Jerusalém, estão para viver uma severa perseguição. Como ficarão de pé? Como é que a igreja vai resistir, irmãos, aos poderes políticos, religiosos, espirituais e humanos, todos ao mesmo tempo militando contra o avanço dela? Sozinha, a igreja cairia, irmãos. Por isso, antes de cair, ela se coloca de joelhos e ora ao Senhor. A igreja de Atos precisava orar. A nossa igreja também. Você, pai cristão, também. As nossas famílias também precisam orar. A pergunta é: de que oração estamos falando? Qual é a oração bíblica que exalta a Deus e que promove segurança, conforto e alegria no nosso coração? Ao longo deste texto, Lucas nos dá uma pequena amostra da oração da igreja de Atos,
nos revela aspectos importantes da oração dos nossos primeiros irmãos. Por exemplo, de acordo com o que ele viu e ouviu, irmãos, a oração da igreja de Atos era uma questão de prioridade. É o que nós encontramos nos primeiros versos do texto que lemos. Ao abrir o texto, Lucas nos informa que quando foram soltos, Pedro e João voltaram. Voltaram para onde? Eles não eram da Judéia, onde ficava Jerusalém. Como você deve lembrar, eles eram galileus. Será que Lucas vai nos dizer que depois de serem soltos, eles voltaram para casa? Poderiam ter voltado. Não eram anjos. Eram gente. Tinham família, filhos. E acabaram de ouvir dos homens mais poderosos de Israel: se continuarem pregando, nós acabamos com vocês. Se voltassem, ninguém aqui os julgaria. Contudo, não foi o que eles fizeram, irmãos. De acordo com Lucas, eles não voltaram para Galiléia. Eles voltaram para a igreja. Eles voltaram para os seus companheiros. Talvez sua versão diga irmãos. De fato, embora podendo voltar para a Galiléia, eles escolheram voltar para a igreja. Tendo a oportunidade de partir e sumir da perseguição, eles resolveram ficar com os irmãos. E o que eles fazem ao encontrar os irmãos? Contaram tudo, verso de número 23. O que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito, ameaças. E depois, ouvindo isso, levantaram juntos, apóstolos e cristãos, juntos, a voz a Deus em oração. Eis a prioridade da oração. Não foram aos tribunais. Não foram implorar a César por ajuda. Não procuraram homens. Voltaram para a igreja e juntos priorizaram a oração. Buscaram a face de Deus. É assim que nós vivemos, irmãos. A oração é uma prioridade de nossa vida cristã? Se não é, por que não é? Eu acredito que temos muitos competidores em nossos corações. Se estamos tristes, fazemos uso do novo entretenimento do momento. Se sentimos alguma dor, logo corremos para algum tipo de medicamento. Se nos sentimos vazios de alguma maneira, tentamos resolver nos entupindo de coisas, de filmes, de músicas, de comida, de pessoas, de experiências. Tentamos resolver o que não podemos sozinhos. Os apóstolos, porém, não fizeram isso. Não fugiram da perseguição. Não tentaram mudar a realidade sozinhos. Eles pegaram a realidade pelas mãos e a levaram à presença de Deus. É o que precisamos fazer, irmãos. Se estiver triste, não fuja da tristeza. Tome-a pela mão e carregue-a à presença do seu Deus, onde há fartura de alegria para o seu coração. Se estiver doente, não vá apenas ao médico, vá a Deus.
Se encontrar vazio, não tente resolver sozinho o problema do seu coração. Não encha-se de mais comida, de mais filme, de mais série, de mais... Não vai resolver. Encha-se do Espírito Santo de Deus através da oração. Tem dificuldade? Eu também tenho. Com a oração, digo. Se precisa de ajuda, a igreja está aqui para ajudar. Esteja conosco às quartas-feiras, para orarmos coletivamente. Procure um pequeno grupo desta igreja, se una a ele, reparta pedidos, ore com os irmãos. Não é uma invenção nossa, irmãos. Pedro e João não foram ao bar esquecer a realidade. Não foram ao cinema. Eles correram para a igreja. Foram orar com os irmãos. Deus prescreveu a oração coletiva do povo dele como um remédio para muitos dos nossos problemas individuais. O autor de Hebreus, por exemplo, escreve: encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo pecado. Há dias que oro por vocês, há outros que vocês oram por mim. Esta é a vida cristã, simples assim. Nós ajudamos uns aos outros, também em oração, a fim de que todos fitemos os olhos em Cristo Jesus. Que a oração seja uma prioridade para a sua vida cristã, para a nossa vida comunitária. Amém, irmãos? Segundo aspecto da oração da igreja de Atos, ele se acha entre os versos 24 e 28. A oração da igreja de Atos começava com Deus, irmãos. Exatamente como Jesus ensinou. Em vez de correr para as petições, eles tinham petições. Os nossos irmãos pararam diante de Deus. Em vez de falar de seus problemas, curiosamente eles falaram de Deus a Deus. Estranho. Gastaram 2 versos com petições, 5 versos falando de Deus a Deus. Será que ele precisa ouvir acerca de si mesmo? Claro que não. Os cristãos precisam se lembrar do Deus a quem estão orando. Quem é o Deus a quem oramos? Verso de número 24. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Esse é o tamanho do seu Deus. Estamos falando do Criador. Eles não estão implorando a César, que à época dominava diversas nações da terra, ainda assim limitado. Eles estão orando ao Senhor soberano, Criador de todas as coisas. Eles continuam, irmãos. Verso de número 25. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Este Deus não é apenas grande e poderoso, ele fala. Ele se comunica com seu povo. Milhares de anos atrás, ele falou ao povo sobre o futuro, através do salmista e rei Davi. Por que se enfurecem as nações?
e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam, e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Esta palavra se cumpriu, irmãos. De fato, os nossos irmãos continuam orando. Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios, os estrangeiros, e com o povo de Israel nesta cidade, nações diferentes. E o que eles fizeram? Conspiraram contra o teu santo servo Jesus. Deus falou, irmãos. 1000 anos depois, aproximadamente, a canção profética de Davi se cumpre em Jesus. Eles oram, portanto, ao Deus Criador, mas ao Deus governador da história. Melhor do que isso, eles oram ao Deus que salva. Como é que Ele salva? De maneira estranha. Os nossos irmãos ainda em oração, falando dos inimigos do Senhor. Dizem no verso de número 28, fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão. É assim que a igreja do Novo Testamento interpreta a história. Em sua primeira pregação, Pedro nos disse exatamente a mesma coisa. Vocês, judeus, se juntaram a homens perversos e mataram Jesus pregando-o à cruz. Pedro não está mais pregando, está orando. Mas ao olhar para a história, ele a vê do mesmo jeito. Sim, foram as nações, mas sim, foi o teu decreto eterno. Fizeram a mesma coisa então, Renan? Homens e Deus? Não. Os homens mataram Jesus porque o desprezaram como um falso salvador. Deus entregou o seu filho para morrer na cruz, a fim de exaltá-lo como o único e suficiente salvador de sua igreja. É a este Deus, portanto, que os nossos irmãos levantam a voz em oração. Antes mesmo de deixar diante dele suas petições, eles mesmos correm para a presença de Deus, param para contemplar sua face. Esta é uma ordem saudável, irmãos. Faz diferença. Oração para os nossos irmãos era, primeiro e antes de tudo, olhar para Deus. Como é que olhamos para Deus em oração? Faça um passeio à beira-mar, ou à noite, olhando para o céu estrelado. Se tem um jardim ou um quintal, intencionalmente fite os pássaros, as flores, os frutos, as árvores. A criação inteira foi feita para nos ajudar a orar. As montanhas, escreveu Charles Spurgeon no século XIX, não são simplesmente montanhas. As montanhas são as montanhas de Deus. Não estão ali para encantar, estão ali para sugerir o tamanho do Deus a quem você serve. Na última segunda eu fui à praia com Bia caminhar. Quando chegamos, ela me disse: pai, eu acho isso lindo. O reflexo do sol brilhando sobre a face das águas. Eu concordei e acrescentei: Bia, é Deus. Ele está chamando a sua atenção. Ele está chamando os seus olhos para a beleza dele. Quer ser ajudado em oração?
vá à praia e ore com os olhos abertos. Veja a extensão do mar e não apenas conclua: que mar grande. Conclua: o nosso Deus é tremendo. Não fique apenas maravilhado com o tamanho da montanha. Se já subiu uma montanha alta, você se sente pequeno. De fato você é. A montanha é grande. Nosso Deus, muito maior do que ela. A criação inteira, irmãos, é uma espécie de teatro. Sol, lua, estrelas, pássaros, animais, todos juntos foram colocados por Deus aqui, a fim de chamar a nossa atenção para o real tamanho, verdadeira beleza do Criador. Quer olhar para Deus em oração? Por favor, leia sua Bíblia. Alguns cristãos insistem em dizer que teologia e oração não combinam. Já ouviu isso? Se você estudar demais, você vai ficar seco, cru. Teologia seca o coração do homem de Deus. Aqui, porém, estão dois apóstolos, Pedro e João, e outros irmãos teologizando em oração. Não estão orando do nada, irmãos. Não estão criando a imagem que querem acerca de Deus, o que alguns filmes e livros tentam fazer. Eles estão orando a partir da Bíblia. Eles estão dizendo: Senhor, nós te conhecemos através da tua revelação. Embora a natureza revele atributos de Deus, é a Bíblia, irmãos, que revela o seu ser de maneira particular e especial. Se fosse apenas a criação, ficaríamos perdidos. Não ouviríamos a sua voz, teríamos ideia de sua existência, mas não o conheceríamos. Aprove a Deus nos dá um livro que nos apresenta seu caráter, seu ser, sua vontade, seus propósitos. Quer conhecer o Deus a quem serve? Não apenas vá passear à praia. Leia a sua Bíblia. O estudo sério da palavra não vai piorar seu devocional, deve melhorá-lo. Leitura regular da Bíblia não vai torná-lo seco, vai torná-lo espiritual. À medida que lê a Bíblia, pergunte-se constantemente: quem é o Deus que se revela aqui? O que Ele fez? O que Ele faz por mim? Por exemplo, lendo este texto: Senhor, Tu és o Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo o que neles existe. Gera no meu coração confiança. Em relação ao Teu tamanho, os meus problemas são diminutos. Eu preciso confiar no Teu tamanho. Senhor, Tu guia a história. Falastes por meio de Davi, cumpristes em Cristo. Eu não entendo a minha às vezes. Não sei se devo tomar a direita ou a esquerda. Não sei por que essa calamidade me alcançou. Eu estou perdido. Você também já ficou assim. Eu posso não saber para onde ir, irmãos, mas eu sei quem é o meu Deus. Por causa da Bíblia, eu sei que Ele é o Senhor do universo. Está no controle de todas as coisas. Eu não preciso saber de tudo. Preciso saber que Ele sabe. Preciso descansar no conhecimento soberano e bondoso do meu Deus. Quer olhar para Deus em oração? Seja auxiliado pela criação. Leia sua Bíblia. Mas acima de tudo, aproprie-se do Evangelho de Jesus Cristo. Os nossos irmãos olharam para a criação, voltaram os olhos para a Bíblia, mas também oraram a partir do Evangelho.
nações conspiraram contra o teu ungido, Senhor. Disseram isso. Mas também disseram: foi a tua vontade. Não foi por causa da maldade humana apenas, irmãos. A morte de Cristo foi fruto da mais perfeita bondade de Deus. Cristo não morreu apenas por mãos humanas, muito mais. Ele morreu para nos salvar da mão santa, justa e pesada de Deus. De maneira prática, poderíamos perguntar por que ele morreu. E eu poderia oferecer centenas de respostas. Uma delas está aqui. Cristo morreu para tornar possível nossas orações. Como é que um Deus santo, que não habita nem aprova pecado, pode receber, ouvir e atender pecadores? Cristo, irmãos. A fim de que você entrasse à presença de Deus, ele saiu. A fim de que você não apanhasse para sempre, ele sofreu. A fim de que a sua voz pudesse ser ouvida e atendida, ele viveu o silêncio do Pai na cruz. Então não me diga que a oração é uma coisa sem importância. Cristo morreu para possibilitá-la. Não orar é quase que um pecado. Não orar é não dar o devido valor à cruz. É não se apropriar do que Cristo fez na cruz. É não confiar no sangue derramado dele na cruz. O autor aos Hebreus não nos diz: tenham medo e se afastem do trono da graça. Por causa de Cristo, com ousadia e confiança, corram para a presença dele, certos de que vocês foram recebidos por ele, e por isso nunca mais serão lançados fora. Vão à presença do Pai, certos de que vocês foram aceitos, e por causa dele nunca mais serão rejeitados. Ore, meu irmão. Você pode. Nem todo mundo pode. É um benefício conquistado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Terceiro aspecto da oração da igreja de Atos: seus pedidos. Versos 29 e 30. A oração dos nossos irmãos tinha pedidos, mas eles foram feitos segundo e para a glória de Deus. Depois de destacar a prioridade e a forma como começavam a oração, Lucas nos dá os 3 pedidos da igreja. Tenha em mente Cristo, pois ele está no centro dos 3 pedidos. No verso 29, Lucas registra a sequência da oração deles. Ele escreveu: agora, depois de contemplar Deus, seu poder, seu governo e seu amor, seu evangelho, agora, Senhor, considera as ameaças deles. O que é que você acha que eles estão falando? Também da prisão, também da perseguição, também do sofrimento. Contudo, a ameaça deles foi específica. Estudamos semana passada, a ameaça foi: não preguem, nem ensinem no nome de Jesus.
não estão tão preocupados com segurança, estão muito mais preocupados com o nome de Jesus. É como se estivessem dizendo: Senhor, olha para o nome do teu filho, vela por ele. Os camaradas aqui querem impedir o avanço da pregação do nome dele. Olha para isso, Senhor. Essa oração Deus atende. Ele ama de maneira incomparável seu Filho unigênito. Os irmãos sabem disso. Não oram apenas pela ameaça. Na sequência, eles oram: e capacita os teus servos para fugirem rapidamente. É o que está aí no seu texto. Para fugirem de Jerusalém, de Israel. Capacita os teus servos, abre-lhes portas para que eles desapareçam no mundo com medo. Porque as coisas estão ruins em Jerusalém, eles querem partir. Não, irmão. Eles sentem medo também. Eles têm filhos também. Eles estão em uma situação muito mais perigosa do que a nossa, muito mais perigosa do que a do Rio de Janeiro. Ainda assim eles dizem o seguinte: capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Olha para a ameaça contra o nome de Cristo. Capacita-nos para pregar o nome de Cristo. Por fim, eles fazem um terceiro pedido, estranho para alguns irmãos, nem um pouco para a igreja de Atos. Estende a tua mão, verso 30, para curar e realizar sinais e maravilhas. Note o final do texto, leia o verso inteiro. A parte principal vem depois. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Outra vez ele é o mais importante. Não é apenas faça milagres. É os faça Deus Pai. Estende a tua mão a fim de que o nome de Cristo seja conhecido e desejado entre todos os povos da terra. A pergunta é: ainda devemos orar por esses milagres, sinais e maravilhas? É lícito, é bíblico pedir por eles? De antemão, os polos são sempre perigosos, irmãos. Nem vá para aqueles que negam completamente os milagres, tampouco vá para aqueles que só fazem milagres. Tenha equilíbrio. Tenhamos equilíbrio. Sobre equilíbrio, o Dr. John Stott escreve algo muito interessante em seu comentário. Não diremos que os milagres nunca acontecem, nem diremos que sempre acontecem. Não os consideraremos impossíveis, mas também não os veremos como normais. Nem é sempre, nem é nunca. Nem é impossível, nem é normal. Eu vou tentar explicar, parafraseando a sequência do texto de Stott. Deus opera milagres? Claro que sim. Para aqueles que acreditam nos 2 primeiros capítulos da Bíblia, a criação de todas as coisas, o que é a cura de um câncer? Deus pode e Deus faz. Ele opera milagres. Ele sempre o faz? Não.
a ênfase da operação de milagres, sinais e maravilhas na Bíblia repousa sobre os principais agentes da revelação do Senhor: Moisés, Elias, o próprio Jesus e os apóstolos. Nem todos os personagens da Bíblia operavam milagres quando bem entendiam. Mas a estes mencionados, Deus deu poder para tal. Por quê? Ou melhor, para quê? A oração nos responde: estende a tua mão, Senhor, para curar e realizar sinais e maravilhas por causa do nome de Jesus Cristo. Os sinais e maravilhas são sempre coadjuvantes. O nome de Cristo é sempre protagonista. Os sinais e maravilhas não são fins em si mesmos. São meios de Deus chamar a atenção dos céticos e incrédulos para algo sobrenatural. Sendo assim, devemos orar por milagres, desde que eles sejam para a glória de Deus e pregação do Evangelho. Devemos pedir por milagres em nossas vidas, sim, desde que sejam úteis no avanço e na pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Pois, como disse antes, pessoas curadas ainda morrerão, irmãos. Pessoas salvas pelo Evangelho, ainda que morram, viverão eternamente com o Senhor. Não podemos fazer deles o alvo, o centro de tudo. Não! O milagre não tem tanto a ver com o bem-estar da pessoa. Isso é consequência. O milagre tem tudo a ver com a exaltação do nome de Cristo Jesus. Por isso eu não acredito que eles acontecem regularmente em lugares muito evangelizados. Acredito piamente que eles acontecem muito mais em povos não alcançados. Me lembro de uma conversa que tive com o missionário presbiteriano José Dilson, pioneiro na evangelização da África Ocidental, entre os presbiterianos. Ele me contou, irmãos, que depois de evangelizar uma tribo muçulmana e alcançar algumas pessoas, ele desejou levantar um templo, um lugar de adoração. Os chefes da tribo não o proibiram, mas rogaram uma praga sobre ele. Disseram: o nosso Deus, através da chuva, vai derrubar este casebre. Era uma casa de taipa. O que é que ele fez? Ele orou. Ele se trancou no quarto. E enquanto levantava a casa, ele orou: Senhor, vela pelo teu nome. Estende a tua mão e segura as águas, a fim de que este povo veja o teu poder e se volte para a pregação do teu evangelho. Sabe o que aconteceu, irmãos? Eu ouvi dele. Choveu em todas as aldeias vizinhas, exceto onde ele estava. Ele terminou o lugar de adoração. E os líderes da tribo insistiram com ele: missionário, por favor, ore a Deus por chuva, vamos perder a plantação. Ele orou, irmãos, e Deus enviou chuva. E dezenas daqueles muçulmanos se aproximaram da casa de taipa para ouvir a pregação do Evangelho. Deus opera milagres para a glória de seu Filho Jesus Cristo. Por fim, irmãos, o último aspecto da oração dos nossos irmãos, ou da igreja de Atos. A oração deles esperava por respostas.
Você crê que Deus responde às suas orações? Ronaldo Lidório, missionário presbiteriano, outro dia disse: este é o problema das orações. Deus responde. Respondeu aqui, irmãos. Verso de número 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, como consequência, anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Não sei se você percebeu, mas estamos diante de um paralelo com o dia de Pentecostes. Nas duas ocasiões, os nossos irmãos estavam orando. Em Atos 1:14, Lucas registra: os nossos irmãos se reuniam constantemente para orar, esperando a descida do Espírito. Outra vez aqui, os nossos irmãos estão reunidos em oração. Nas duas ocasiões, Deus manifestou de maneira palpável seu poder. Em Atos 2, um som invadiu a casa onde estavam. Um som como de um forte ou impetuoso vento tomou o lugar. Em Atos 4, Deus balançou a estrutura da casa onde estavam. Já imaginou? Às vezes o teto aqui balança um pouquinho, o povo já corre. Imagina se a base desse lugar se mexesse. Deus os respondeu imediatamente e de maneira concreta. Eu ouvi a oração de vocês. Vou fazer o mundo tremer por causa dessa oração. Nas duas ocasiões, todos os presentes, não os melhores, não os maiores, não só os apóstolos, todos os irmãos foram cheios do Espírito Santo. Nas duas ocasiões. Com que propósito, irmãos? Propósitos egoístas? Experiências transcendentais, individualistas, a fim de que eles exibissem uns diante dos outros seus dons? Não. Nas duas ocasiões houve muita pregação. Na primeira, através de muitas línguas conhecidas, os irmãos anunciaram as maravilhas do Evangelho de Cristo. Na segunda, em uma só língua. Não tinha mais dezenas de línguas. Em uma só, eles pregaram o mesmo Evangelho de Cristo, cheios de coragem, de intrepidez. O que é que eu quero com a comparação, irmãos? Embora, em um sentido, o Pentecoste não se repita, trata-se de uma obra de Cristo, única, conclusiva de sua carreira ministerial. Em outros, como modelo de avivamento, ele muitas vezes se repetirá. A igreja precisa viver um avivamento espiritual. Para o bem do povo de Deus, mas também e principalmente para o avanço do reino de Deus. É o que você quer, cristão? É esta resposta que você anda buscando de Deus em oração? Não sei se é. Sei que é a resposta que precisamos. Mais do que Enem, mais do que concurso, mais do que dinheiro, mais do que posses, mais do que bem-estar, mais do que saúde, mais do que tudo. Nós precisamos de um genuíno e poderoso avivamento. Até as melhores igrejas e os mais fortes cristãos precisam de avivamento. Não é este o caso? Não estamos falando de qualquer igreja, irmãos. Estamos falando da igreja apostólica. Não estou mencionando qualquer cristão.
Eu estou falando de Pedro e João, que não estavam desviados, estavam presos por causa da pregação. Podiam ter batido no peito e dito uns aos outros: que é isso? Orar para quê? Avivamento para quê? Nós somos apóstolos. Pedro e João, com todos os outros, clamam a Deus por um novo e poderoso avivamento espiritual. Não estou dizendo que a nossa igreja é fraca completamente, ou que ela é ruim totalmente. Talvez não seja. Ainda assim precisamos de um verdadeiro avivamento. Talvez nem tanto pelo que vivemos aqui, muito mais pelos desafios lá fora. Sozinhos não conseguiremos. Sozinho, pai, você não consegue. Sozinha, mãe, você não dá conta. Sozinhos, igreja do bairro dos Estados, não vamos conseguir. É por isso, irmãos, que Lucas, mais uma vez, registra a presença sobrenatural do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. De novo, não estou falando de uma segunda ou nova bênção posterior à salvação. Se somos cristãos genuínos, já somos habitados pelo Espírito. Portanto, não é receber o Espírito, é se apropriar cada vez mais, diariamente, da bênção que o Senhor já nos deu. Como é que fazemos isso praticamente, Renan? Em Atos 2, quando o Espírito veio pela primeira vez sobre os discípulos, eles não estavam orando nem pregando, estavam comendo e conversando. Na ocasião, Deus, o Espírito Santo, se revelou soberano. Vocês não podem programar, não podem ditar, não podem manipular. Agora, em Atos 4, nas duas vezes que Lucas menciona o Espírito, ele nos fala das ações da igreja. Ou os irmãos estavam pregando, ou os irmãos estavam orando. E eu não acho que o registro é sem propósito. Embora seja um texto descritivo e não normativo, eu penso que ele nos dá dicas. Vocês já têm o Espírito? Querem ser cheios continuamente? Se envolvam com a obra dele e se envolvam com a oração a Deus por ele. Avivamento não é algo que simplesmente acontece, irmãos. Salvação é uma obra soberana e exclusiva de Deus. Nossa santificação exige esforço. Provavelmente você nunca vai viver um avivamento se não buscá-lo. Se ficar o domingo inteiro assistindo televisão sob a desculpa de que o Espírito é soberano, muito provavelmente você vai entrar aqui e voltar para casa do mesmo jeito. Vida com Deus não é passividade, irmãos. Se você quer ser cheio do Espírito, ativamente você precisa buscá-lo. Precisa desligar a televisão. Precisa deixar de ouvir um pouco o mundo. Precisa se trancar no quarto. Precisa ler a palavra, valorizar o dia do Senhor e ativamente, com todo o seu ser, força e mente, buscar a Deus. Não vai ser de qualquer jeito. Já teve a impressão que alguns cristãos são mais fortes, mais espirituais do que outros? Não foi impressão. Eles são mesmo. Não porque são melhores, não porque são eleitos dos eleitos,
salmista nos explica. Salmo de número 25. Os segredos do Senhor não são para todos. São para aqueles que o buscam. Não precisa ser de madrugada. Quem sabe? Mas você não terá tanto quanto seu irmão, se não buscar a Deus de todo o seu coração. De fato, irmãos, as crianças podem dar trabalho para comer. Elas não são as únicas. Os adultos aqui, eu também, nós damos trabalho para comer esta palavra. Ninguém aqui tem prazer na leitura bíblica todos os dias com a mesma intensidade. Vida cristã é uma guerra. O mundo não nos favorece. Os valores da sociedade não nos instigam a buscar a Deus. De segunda a sábado você não vai ouvir uma sugestão sequer lá fora sobre a importância do seu Deus. Por isso precisamos orar, irmãos. Nós precisamos orar. Precisamos de ajuda. A minha pergunta para terminar é simples. Você vai orar mesmo? Talvez esteja me respondendo, claro, Renan, que vou. E eu lhe digo, eu acredito que você quer. Mas sinceramente eu não sei se você vai. Não nos falta informação sobre a oração, irmãos. Não nos falta saber que devemos. Nos falta planejamento. Preparação. Se quer sair de férias em janeiro, você precisa planejar antes. Não pode acordar um dia de janeiro dizendo, mulher, nós vamos viajar agora para o Japão. Não será possível. Nada estará pronto. Você não terá tickets para viajar, você não terá malas prontas. É assim que tratamos a oração, irmãos. Nos levantamos todos os dias, sabendo que deveríamos buscar a Deus, mas as coisas não estão prontas. Não há tempo para isso, não há lugar específico, não há espaço na agenda. Se não planejar as férias, você vai ficar em casa assistindo televisão. Se não planejar a sua vida de oração, você vai permanecer na mesma, meu irmão. Em uma vida cristã morna, com lampejos de vitalidade, desejando que os outros vivem, mas nunca desfrutando de tudo que Deus conquistou para você na cruz. Ao término deste culto, não apenas coma pizza, não apenas se deite, pense, reflita sobre a importância da oração. Refaça sua lista de prioridades. Veja onde a oração deve se encaixar em sua vida. E retome a vida de oração. Tenha nesta noite uma oportunidade. Veja nesta noite um convite de Deus a você. Certamente, você não vai se arrepender. Por que não? A oração, concluo outra vez com Piper. Busca a glória de Deus, tratando-o como o reservatório inexaurível de esperança e ajuda. Na oração,
Admitimos nossa pobreza, mas também declaramos a prosperidade dele. Falamos de nossa falência, mas também da abundância dele. De nossa miséria, mas também da misericórdia de Deus. Por isso, a oração exalta e glorifica a Deus grandemente, exatamente por buscar nele, e não em nós mesmos, tudo o que mais ansiamos. Pedi e recebereis, disse Jesus. A fim, a gente só lembra da primeira parte, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, e a alegria de vocês, consequentemente, seja completa. Fiquemos de pé, irmãos. Cantemos, oremos, respondamos ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Meu refúgio e fortaleza, és o meu socorro. Mesmo que estrondem as águas e os montes afundem, eu não temerei. Oh
lugar de águas tranquilas, o Filho e o Rei nele habitam. Não há abalo no temor, nele habitarei. Enfim pra sempre. Senhor, nós queremos viver o que acabamos de cantar. Nosso país está em crise, mas não precisamos nos mudar. Nós habitamos no Senhor, Criador dos céus e da terra, dos mares e de tudo que neles há. Precisamos descansar em Ti. Ajuda-nos a teologizar em oração também, Senhor. Que não sejamos bons e meros ouvintes da Tua palavra. Acima de tudo, que sejamos praticantes, que vivamos em resposta ao que sabemos. Tu és o Senhor soberano. Logo descansamos. Cremos no Teu cuidado, no Teu amor por nós. Cremos no Teu Evangelho, a quem deveríamos temer, já não tememos mais. Por causa de Cristo, nós chamamos aquele que era juiz de nosso bendito e amoroso Pai. Gera desejos santos em nosso coração, por uma vida devota, uma vida de oração, Senhor. Não precisamos de 3 horas por dia em casa de joelhos. Se o Senhor nos conceder esta graça, glória a Deus. Mas talvez não tenhamos a possibilidade de fazê-lo sempre. Mas que, como Paulo nos ensinou, que oremos sem cessar, onde quer que estejamos. Estamos em Tua presença, seguros em Tuas mãos. Promove, Senhor, desejo, promove a prática da oração em nosso meio. Nós Te pedimos isso, por causa e em nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora e fortalecedora de Jesus Cristo, o nosso Senhor, a comunhão, o poder, a presença e o cuidado do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos nós. E em uma só voz, todos nós dizemos: Amém. Saiamos sob a bênção do Senhor, irmãos.